que nós estamos vendo é a blindagem de ministros do governo Bolsonaro e as pessoas que atuaram naquele tempo. Portanto, não é inaceitável que repitam a mesma ladainha, porque senão a gente vai ter que ficar repetindo aqui. E que as pessoas não acreditem em falácias, mas acreditem nos números. Então, os senhores acabaram de verificar que blindaram a irmã do sócio do Careca, que lavava dinheiro do PCC. PCC se chama crime organizado. Esta CPI investiga o crime organizado. Senadores blindando o PCC, senadores blindando o crime organizado. Aí, todos os brasileiros podem verificar na votação nominal quem é quem e quem está blindando quem aqui nesta CPMI. Obrigada, presidente. Obrigado, senadora Soraya Tronic. Consulto se algum senador quer fazer a defesa da não convocação do senhor Ahmed Mohamed Oliveira. Não havendo quem queira, senhor determino... Desculpe, apenas para não deixar, até porque eu antecipo o voto contrário à convocação. E tenho profundo respeito pelos colegas, alguns amigos há 7 anos, outros não amigos, eventualmente até com embates, mas sempre tentando manter uma boa linha de respeito. Na votação anterior, veja, foi aprovado com meu voto a convocação de Paulo Guedes, ex-ministro, João Roma, ex-ministro, Campos Neto, ex-presidente do Banco Central. Por quê? Porque eles guardam conexão, seja com a atuação vinculada ao Banco Master, seja com o mercado financeiro nacional. Já o caso anterior, da senhora Letícia e este agora, são figuras que guardam conexão com casos que já são investigados pela CPMI do INSS. Então, não é razoável acusar nenhum de nós de blindagem. Eu acho que a fala política dura, ela tem seu lugar. E tem um papel a se exercer e na democracia ela deve ser bem aceita. Mas é importante que a gente não jogue fora o menino com a água da bacia, né? Não é o que a gente está fazendo aqui na blindagem. A gente apenas está evitando um tumulto, porque cabe sim fazer aqui a apuração de alguns fatos, como a gente fez agora recentemente, a quebra e tal, porque são fatos que não estão sendo apurados em instância nenhuma, pelo tamanho dos envolvidos, pela gravidade dos casos. Não é a mesma situação. Então, eu antecipo o voto contrário e peço a abertura. Senhor presidente. Obrigado. Eu só antes, só queria pediria a abertura da votação. Quem vota sim pela convocação do senhor Ahmed Mohamed Oliveira, vota sim. Quem vota contrário, vota não. Com a palavra, o senador Marcos Rogério. Apenas para fazer uma correção, eu mencionei que a senhora Letícia Caetano fazia parte do escritório como sócia. Ela não se trata de sociedade, era contadora de Flávio Bolsonaro e de outras milhares de pessoas. Senhor presidente, pela ordem, bem rapidinho. Senhor presidente, fazendo coro com o nosso relator, o senador Alessandro, que meu relacionamento com ele é de 3 anos, não são de 7, mas fazendo coro com ele, eu estou fazendo coro com todos aqueles que acreditam no que ele acabou de dizer. Eu tenho uma história de luta, de enfrentamento ao crime organizado. Eu tenho uma história de luta que o país conhece, de enfrentamento ao crime no Brasil, combatendo o crime e combatendo quando já na minha história de vida, na vida pública. Eu presidi a maior CPI desse país, a CPI do narcotráfico. Então, cheira ruim para quem está do outro lado da tela, que escuta uma coisa como essa, de que senadores estão blindando o crime organizado. Então, eu estou falando no meu nome, mas acho que reflete para todos. E parabéns ao senador Alessandro por ter tomado a palavra como relator e, na verdade, colocando as coisas no seu devido lugar. Eu não sou conhecido como blindador de bandido. Muito pelo contrário. O povo do Brasil me conhece numa outra posição. E há muitos e todos que estão aqui. Não é não? Estão aqui e que menearam a sua cabeça no momento em que ouviram. Eu respeito todos os colegas, acho que o respeito é a regra da boa convivência. Se você respeita, você convive bem. E nós precisamos conviver bem respeitando, embora tenhamos diferença. Agora, dizer que os senadores estão aqui blindando
bandidos do crime organizado, aí realmente a gente não pode realmente ficar calado. Só um minuto só, antes de conceder a palavra ao senador Jorge Cajuru, meu querido senador, eu só queria também falar da minha assim, tranquilidade com relação ao meu comportamento à frente dessa CPI. Eu sempre que eu assumi essa CPI, eu falei, olha, eu não posso renunciar às minhas convicções. Eu fui utilizado, senador Eduardo Girão, por 27 anos como delegado, atuando de forma muito contundente contra a periferia, a camada menos favorecida. Passou da hora do Senado ter um comportamento para subir esse andar. E eu tenho orgulho de dizer, não falo isso por vaidade, não. Foi com o meu voto, aprovação minha, com a ajuda dos meus colegas, que transformei aqui crime hediondo, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, crimes contra a ordem tributária, contra o sistema financeiro, sonegação fiscal. Porque quando um político desvia verba da saúde, senador Magno, ele mata milhões de pessoas. E se você pegar aqui, eu fiz essa provocação aqui nessa CPI, com o ministro da Justiça, com o então ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Qual é o percentual da população carcerária hoje no Brasil de crimes de colarinho branco? Sim. Crimes contra a ordem tributária? Você não tem. E quando um político corrupto é condenado, concede prisão domiciliar. Olha, não tem como. Então, hoje eu estou com minha consciência tranquila, porque nós estamos aqui pautando O dono do banco. Quebra de sigilo bancário, e eu peço aqui à secretaria que faça a expedição desses ofícios para cumprir o que nós aprovamos hoje, que eu reputo de fundamental importância. Uma vez que, com todo respeito, quem nada deve, nada teme. Eu tenho minha consciência tranquila. E a lei tem que ser cumprida com todo respeito. E eu votei com minha consciência tranquila no desempate, porque eu vejo, sim, as pessoas têm que vir aqui e dar a contribuição, porque envolve diretamente com a instituição financeira. O plano de trabalho tem um braço de instituição financeira. O plano de trabalho tem fintechs. O plano de trabalho está ali. Então, eu tenho que saber qual era o comportamento do anterior presidente do Banco Central, do atual, e assim sucessivamente. E ao final, ao término dessa CPI, quem tiver responsabilizado, agindo com dolo, com culpa, agindo por ação ou omissão, quem de qualquer forma concorreu para o crime responderia, tanto a título penal, administrativo ou civil. Então, eu tenho minha consciência tranquila com relação a isso, tenho minha consciência tranquila da forma como nós estamos conduzindo essa CPI, e eu espero que nós tenhamos um resultado para essa população que mais precisa. Porque eu fico muito triste, faz aqui um desabafo. Ontem, na Câmara dos Deputados, aprovou o PL antifacção, mas o que aconteceu? Retiraram taxação de bets. Olha, isso era aí. Aí, na hora que é aqui para aprovar, acabar com a famigerada escala 6x1, porque é um verdadeiro crime a redução à condição análoga de escravos, eu já fiz essa provocação. Eu queria ver aqui qualquer um de nós aqui, vivêssemos. Vai viver com R$ 1.617, que é um salário mínimo, trabalhando 6 vezes por dia? Vai bater na porta do Sistema Único de Saúde para ter uma consulta que você vai ver que você não tem. Agora, na hora de taxar bets, banqueiros e bilionários, o que o parlamento fala? Não vamos fazer isso. Agora, na hora de pautar um piso para o gari, a gente fala, não, temos que ter responsabilidade fiscal. Na hora de acabar com a famigerada escala 6x1. É um desabafo simples, porque eu não posso continuar sendo utilizado pelo Estado para agir de forma contundente apenas contra pobres, pretos e semi-alfabetizados. Então, hoje é uma demonstração inequívoca disso. Então, desculpe o desabafo, mas eu tenho a consciência tranquila da forma como eu tenho conduzido essa CPI e peço à secretaria que proceda à abertura do resultado da votação para anunciar e encaminharmos para o encerramento dessa reunião. Foi rejeitado por 7 votos a 3 a não convocação dela, e pediria aqui, quero agradecer e quero agradecer aqui a participação de todos os senadores e senadoras e convocá-los para a próxima semana. E nada mais havendo a tratar, agradeço. Perdão. Senador Jorge Cajuru, me perdoe. Que é isso. Obrigado, presidente Contarato, relator Alessandro. Eu penso que essa CPI, ela
tem hoje aqui uma consciência de orgulho sobre a quebra de sigilo de um dono de banco. Isso em 200 anos de Senado, isso vai ficar na história. Primeiro ponto. O segundo, em relação ao senador Magno Malta, ele deve se lembrar muito bem da sua CPI histórica, que na época eu, jornalista, trabalhava com o seu amigo Datena, meu irmão, e o maior apoio que você teve da imprensa brasileira foi com o Datena e comigo, diariamente. Então, o meu voto não é de blindagem e, muito pelo contrário, por análise política. Eu faço uma análise técnica sobre convocar ou não cada cidadão, cada cidadã. Parabéns a esta CPI que eu tenho orgulho de participar. O rei Davi. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!